Bom, bem-vindos à nossa segunda aula da primeira unidade, que vai falar sobre os conceitos básicos, né? Vai continuar aquela aula de conceitos básicos para a engenharia de software. Bom, fundamentos da engenharia de software. Existem alguns princípios básicos que todo software tem que compartilhar. Por exemplo, sistemas devem ser desenvolvidos através de um processo de desenvolvimento bem gerenciado e bem compreendido por toda a equipe, né? Naturalmente, para cada tipo de software vai ter um processo mais adequado, né? Software educativo não é a mesma coisa que desenvolver um game, por exemplo, né? Confiança e desempenho são importantes para todo tipo de sistema. Imagina a raiva que te dá, você está ali usando o sistema, de repente o sistema quebra, ele não é confiável. Ou então você está ali trabalhando com o sistema e ele começa a ficar cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, também é um problema. É importante também te entender que gerenciar as especificações e requisitos do software é essencial, ou seja, o que o software tem que fazer se a gente já cumpriu aquilo tudo que o cliente pediu, né? Quando for possível também, você deve reutilizar pedaços de software que você já tenha. Que você ganha tanto em velocidade quanto em dinheiro. Por quê? O programador é pago por tempo de trabalho, né? Então, se você já reutiliza uma peça de software, reutiliza um pedaço de software que você já tem de outro sistema, você ganha em tempo e o software fica mais barato, inclusive para o cliente, inclusive aumenta o seu retorno, né? Bom, o software hoje em dia está muito ligado também à questão, né, da internet. É uma plataforma hoje que todo mundo está utilizando. Então tem software que é de negócios que roda pela internet, né? Uma das grandes tecnologias que tem é o Web Service, né, para fazer isso funcionar. O Web Service ele é um pedacinho de software que você tem ali uma interface na frente, né? Ela se comunica com aquele pedaço de software que se comunica com outro pedaço, que faz um pedaço. Então você junta ali aqueles web services, eles em conjunto entregam um produto para você, né? Além dessa tecnologia, a gente também tem a computação em nuvem, que é a abordagem para a prestação de serviço de informática, hoje em dia muito utilizada, né? Os usuários não compram mais software. Hoje em dia a gente paga de acordo com o uso, que é o que a gente chama de modelo SaaS, software como serviço, né? Então, alguns são gratuitos até certo ponto. Se você quiser mais coisa, você começa a pagar. Quem é que não usa o Dropbox aqui para armazenamento? O Google Drive também para armazenamento. Mas tem outros, por exemplo, Spotify, que você usa para música, Netflix. Tá? Tudo isso é software como serviço. Então você não é o software, você quer o serviço ali, eu quero o streaming em casa. Aí assino no Netflix. Eu pago ali conforme eu vou usando. O dia que eu não usar mais, eu paro de pagar e tá tudo bem. Eu não fiz aquele aporte enorme, né? Comprando um software que a gente chama de software de prateleira. Eu tenho ali no meu computador, que é o que eu faço às vezes com softwares mais tradicionais, como um CorelDRAW da vida. Só que hoje em dia, inclusive, esses softwares mais tradicionais também estão migrando para assinatura. Então ele baixa o preço e você assina. Quando você parar de pagar a assinatura, você não tem mais. O Photoshop eu acho que já faz isso, por exemplo. Bom, uma das coisas que é primordial também, eu já falei, é reuso de software, né? A abordagem dominante para a construção de qualquer sistema web hoje em dia é o reuso de software. Então muitos dos projetos que são para web, eles são totalmente reutilizáveis. Você só customiza, né? Ao construir sistemas web assim, você deve pensar como você pode montá-los a partir de sistemas e componentes que você já tenha. Sistemas baseados no web também devem ser desenvolvidos e entregues de forma incremental. Por que de forma incremental? Porque a web é própria para isso, né? Então eu faço um release, já fiz alguma coisa. Como está na web, o meu cliente pode acessar facilmente de qualquer lugar, inclusive no celular. Não precisa eu instalar lá como é na máquina do cliente, eu não preciso instalar. Como é o approach normal, né? A abordagem normal é essa. Atualmente também a gente reconhece que é impraticável especificar todos os requisitos de uma vez só, principalmente para o sistema web, né? Você vai fazendo isso incrementalmente. Um problema que tem é que as interfaces dos usuários são limitadas de acordo com a capacidade do navegador, né? Então é uma coisa que você tem que prestar atenção. E quais são os custos da engenharia de software? Onde é que estão os custos? Onde é que ela é cara? Por que a gente precisa tanto gerenciar, né? Aproximadamente ali 60% dos custos são representados pelo desenvolvimento, 40% são custos de teste. Né? Você vê que é caro e leva um pouco de tempo para testar. Para software feito sob encomenda, o custo de evolução do software excede muito o custo de desenvolvimento. Por quê? Porque, por exemplo, você pode produzir um software que seja de uso massivo na web, por exemplo, o Dropbox, todo mundo usa, né? Ou eu posso fazer um software que seja específico para aquele meu cliente.
Aí é claro, como isso não está sendo compartilhado com outros clientes, é uma solução só para ele, o custo de evolução do software, ou seja, as customizações que ele quer, novas versões que é só para ele, vai sair muito mais caro para ele, né? Porque eu só tenho um cliente para pagar aquele projeto. Quando eu tenho vários clientes, fica mais barato. O custo também varia dependendo do tipo de sistema, da demanda, dos atributos do software, tais como performance e estabilidade. Você precisa, por exemplo, às vezes comprar um servidor melhor para hospedar a aplicação. Então isso aí é tudo custo, precisa ter uma largura de banda maior, enfim. A distribuição do custo vai depender do modelo que vai estar sendo utilizado, né? Se vai ser um business to business, se vai ser um business to consumer, né? Como você vai vender, se vai ser um SaaS, software como serviço. E quais são os problemas que a gente tem, basicamente, né? Na engenharia de software? Um dos grandes problemas é que o software ele cada vez mais fica mais sofisticado e ele ultrapassa a sua capacidade de construção. Então pensa comigo o seguinte, você fez ali algoritmos de programação lá no começo do curso. Mas você fazia os programas, eles funcionavam ótimo, beleza. Agora pensa num software comercial. O software comercial ele não pode ser um software que não tenha uma série de características. E aí essas características é que vão produzir essa complexidade, né? Facilidade para o usuário, performance, o backup, tempo de serviço que ele fica no ar, o software não pode sair do ar, esse tipo de coisa. Então tudo isso são desafios que o programador tem que ter, né? Nossa capacidade de construir esses programas não acompanha a demanda por novos programas e a demanda por novos requisitos que tem às vezes. Né? Nossa capacidade de manter programas também é ameaçada por projetos ruins. Se você começa com um projeto ruim, para depois você ir melhorando ele aos poucos, é complicado. É por isso que as fases de modelagem do sistema e levantamento de requisitos é tão importante. Porque se lá na frente você vê que os requisitos foram levantados errado, ou que a modelagem está muito ruim, você não consegue fazer modificação, você não consegue escalar. Escalar, o que é escalar? É aumentar a capacidade do meu software, porque ele está mal projetado. Perguntas que a engenharia de software quer responder, né? Ao longo do tempo a gente vai ver várias respostas dessas aí nas unidades que a gente vai abordar. Por que demora tanto para concluir um projeto? Por que a gente não consegue cumprir prazo na engenharia de software? Por que custa tanto? Né? Um está ligado no outro. Quando o projeto mais tempo demora, mais caro ele vai ser. Por que a gente não descobre os erros antes de entregar para o cliente? O que a gente pode fazer para resolver isso? O que a gente pode fazer para fazer uma previsão melhor, né, no custo? Por que temos dificuldade de medir o progresso enquanto o software está sendo desenvolvido? Por que é tão complicado isso? Algumas causas são bem óbvias. A gente não dedica tempo para coletar os dados sobre o desenvolvimento de software direito, né? Então a coleta às vezes é ruim e aí a gente resulta em estimativa no olho. A gente faz no olhômetro ali, eu acho que vai demorar tanto tempo. Comunicação entre o cliente e o desenvolvedor é muito fraca também, às vezes falta clareza no que o cliente quer, né? Falta de teste sistemático e completo para dar a qualidade do software, para ele ser liberado com menos bugs, né? Causas menos óbvias desses tipos de problemas é o software desenvolvido ou projetado por engenharia, não manufatura no sentido clássico, né? Isso é uma característica do software que é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? O desenvolvimento de software é quase que uma produção artística. Quando você é diferente de você, por exemplo, pegar o Taylorismo e o Fordismo, onde o carro vem passando ali, você só tem que soldar uma porta. Então você especializa aquele cara, aquele trabalhador naquele negócio, ele só faz aquilo ali. Geralmente o desenvolvedor de software faz várias coisas ao mesmo tempo e tem que pensar em vários aspectos. Então ele é mais complicado por causa disso. Outro problema que tem é que a gente às vezes tem gerente de projetos que são excelentes, mas ele não tem background nenhum, ou seja, ele não entende desenvolvimento de software. Aí dá problema também, porque o desenvolvimento de software tem suas particularidades, né? Profissionais que recebem pouco treinamento formal. A gente sabe que o treinamento da universidade, o estudo da universidade, ele é um estudo introdutório, mas muita coisa a gente aprende dentro, na prática, dentro das empresas. Sabe por quê? Porque cada empresa, você vai ver, vai usar um processo diferente de software. E lá é que você vai se aprofundar ainda mais. Então você tem que ter uma base boa, que é o que a universidade te dá, mas depois você precisa desse treinamento formal lá dentro para ver como é que eles aplicam, como é que eles instanciam aquele tipo de modelo de desenvolvimento dentro da empresa, porque tem particularidades ali dentro que você pode não entender direito, porque você não tem um treinamento formal.
Isso aí está ligado no próximo item, que é falta de investimento na engenharia de software dentro das empresas. O cara acha que vou contratar um cara de computação e ele já vai se virar. Não é assim, né? E falta de adoção de métodos bem claros, todo mundo aplicando o mesmo método e também ferramentas de automação. Quanto mais você automatiza, por exemplo, os testes, mais fácil, você não fica tendo que retestar tudo que já está tudo automatizado. Se eu lancei um novo pedaço de software, eu rodo de novo o teste, ele já faz tudo automaticamente. Mitos do software, né? Mitos do software são coisas que as pessoas acham que é assim, mas na verdade não são. Mitos administrativos. O manual oferece tudo que o cliente precisa saber. Não, não é assim, né? O manual ele é uma indicação, mas ele tem falta às vezes muita coisa. Você tem que dar treinamento também. Computadores de última geração solucionam problema de desenvolvimento. Não é verdade. Você pode ter o melhor computador do mundo. Se estiver usando as metodologias erradas, as ferramentas erradas, você vai ter muito mais trabalho. Se estamos atrasados, basta adicionar programadores a mais que a gente tira o atraso. Esse é o conceito de horda de mongóis. Também não funciona. Como eu falei para vocês, é como se fosse um estado da arte o desenvolvimento de software. Então, um programador novo que entre, ele vai ter que se inteirar como é que a equipe trabalha, quais são as ferramentas, o que ele tem que fazer, como é o fluxo de trabalho daquela equipe. Isso demora um pouco de tempo. Então, inicialmente, você vai até perder performance. Porque o cara que devia estar desenvolvendo, ele está acolhendo o novo programador, o novo desenvolvedor, está ensinando para ele como é que é as coisas, está ali acompanhando, até ele poder caminhar com os próprios pés. Aí sim, a partir dali você tem um ganho de produtividade. Mas erra muito quem pensa assim, eu vou contratar 5 novos programadores e eu vou conseguir tirar o atraso. Não é assim que funciona, né? Mitos de software por parte do cliente. Uma declaração geral suficiente para começar a escrever um programa. Então tem cliente que acha que assim, vou só dizer mais ou menos o que eu quero e ele vai imaginar o resto. Não funciona assim. Porque às vezes empresas que são similares têm particularidades ali na operação dela. Então você precisa de uma boa e completa elicitação de requisitos. Não pode ser uma declaração geral, né? Mudanças podem ser facilmente acomodadas em um projeto. O cliente pensa isso, não, lá na frente eu mudo, tal. Não é assim não. Porque o projeto ele é pensado, né, ele é modelado inicialmente e depois para você fazer alterações, às vezes é complicado, às vezes é extremamente fácil realmente quando o software é bem projetado, tem baixo acoplamento. Acoplamento que eu falo é dependência de um módulo para outro. Você pode mexer muito bem com os módulos que eles não vão quebrar. Mas tem software que às vezes é muito amarrado, um módulo no outro. Se você mexe num, já dá defeito no outro, aí é complicado. Então, às vezes, certas mudanças são quase impossíveis. É melhor você começar o software do zero. Mitos relacionados ao profissional de software, né? Um programa está terminado ao funcionar. Tem gente que pensa assim. Em algoritmo de programação até né? Tá funcionando, então tá bacana. Mas quando a gente chega na parte de trabalho, realmente, dentro de uma empresa, não é só, tá funcionando, tá bacana. Não. Você tem que testar o software. Você tem que ver se o software que você projetou está de acordo com o que está modelado na documentação. Você tem que ver se ele cumpre todos os requisitos, se tudo que o cliente pediu está sendo cumprido ali para aquela peça de software. Então não é simplesmente está funcionando, está bacana. Quanto mais cedo a gente escrever o código, mais rápido terminaria o programa. Isso é outra bobagem. E às vezes é muita coisa atropelada por causa disso. Você tem que demandar tempo para fazer a modelagem direito. Se você não faz a modelagem direito e o programa como se ele fosse aquela visão macro, você não vê os problemas que podem dar. Então você começa a fazer uma coisa ali, aí você percebe que está errado, você tem que voltar várias semanas de trabalho para reprojetar. Então, esse negócio de simplesmente escrever o código o mais rápido possível é um grande erro que também muita gente comete, né? Só posso avaliar a qualidade de um programa em funcionamento. Não, não é verdade. Você pode avaliar pedaços fazendo testes de softwares que são incrementais e eles são inclusive automatizados, né? Então é uma abordagem que já se deixou de lado. Só no final que eu vou avaliar a qualidade. Não é assim, né? A única coisa a ser entregue do projeto é o programa funcionando. Não, não é. Às vezes você entrega treinamento, às vezes você entrega toda a documentação, você entrega o código fonte, você entrega também um plano de assistência técnica, se for o caso, atendimento, helpdesk, tudo isso, né? E quais são os custos de alteração dos requisitos, né? Eu altero o requisito, dá problema. Bom, no início ali, na definição, quando a gente está começando, o custo é o normal. Você faz o requisito, se você alterar alguma coisa, você ainda não começou a desenvolver. Quando você está no meio de desenvolvimento, mudar qualquer requisito, o custo fica bem mais alto, da ordem de 1,5
a 6 vezes mais caro. Então, é por isso que é importante você fazer um bom levantamento de requisitos ali na fase de definição. E quando está em manutenção que você quer fazer, aí o negócio pega, porque o software já está funcionando, já está em produção, já está com os usuários ali, você parar o software no meio, fazer qualquer coisa, às vezes dá um problema danado. E aí sai muito caro, né? Bom, abrangência da engenharia de software. O Pressman, que é um grande autor da área de engenharia de software, inclusive é um dos livros que eu recomendo, né? Ele divide a engenharia de software em camadas. A primeira camada ele diz que é ferramentas, que são aquelas ferramentas que a gente usa para apoio automático dos métodos que a gente vai usar. A gente também tem uma camada que ele chama de métodos, que são as abordagens técnicas, né? As abordagens, a metodologia que eu vou usar para utilizar aquelas ferramentas. E aí você tem também o que a gente chama de processo, é uma das camadas, que integra as 2 camadas anteriores, né? O que é o processo? É como, imagina um fluxograma, que você, vou começar aqui, depois eu faço isso, se acontecer isso eu derivo para cá, senão eu faço isso. Isso é o desenho de um processo, tá? Num processo de desenvolvimento de software. Então tem um processo também. E abraçando tudo isso tem a qualidade. Se você consegue fazer todas essas 3 camadas muito bem, você começa a ter indicadores de qualidade daquele teu software. Ou seja, eu tenho não sei quantos centenas de testes, eu usei ferramentas automáticas assim assado, então você começa a dar qualidade para o software, tá? E tá aqui a figura que mostra isso daí, né? Ferramentas, métodos, processos, e o foco é na qualidade. A qualidade já está por baixo abraçando tudo isso. Talvez a próxima figura seja até melhor. Por exemplo, ferramentas, você tem Maven, Nexus, tu pode botar aí o GitHub, aliás, desculpa, o Git, Eclipse, e por aí vai. São várias as ferramentas que a gente tem. Essas ferramentas foram criadas baseadas em algumas metodologias, como a gente tem aí o Scrum e o XP, por exemplo. E elas seguem, dentro dessa metodologia, eu posso pegar a metodologia e desenhar um processo. Olha, no meu método ágil vai ser assim. Primeiro vou fazer licitação de requisitos com fulano de tal, ciclano de tal. Quando isso terminar, eu mando para revisão, quem vai revisar é fulano de tal. Então você faz um desenho, isso aqui é um desenhinho, essa parte de processo, é um desenho de como ele vai funcionar, com suas caixinhas todinhas, limitador de tempo, o que é que acontece numa tomada de decisão. E o foco na qualidade é abraçando todos esses 3 elementos, todas essas 3 camadas. Aí você dá qualidade para o teu software. E quanto à programação? A gente está falando muito, né? Você vê que basicamente o que a gente está falando é muito ligado mais à gestão. E a programação, onde é que ela entra nisso, né? A programação são métodos de desenvolvimento que têm sido propostos desde a década de 70, né? Dentre vários paradigmas, 2 se destacaram. Existem outros, mas 2 se destacaram, que é a abordagem estruturada, que foi a primeira, mas ela, quando o código começa a crescer demais, ela leva a um código que a gente chama de macarrônico, você não sabe como é que está o acoplamento, começa a ficar um negócio difícil, quem está conversando com quem, o código fica muito grande. E tem orientado a objetos, que é hoje em dia o padrão a ser seguido na indústria, né? A primeira, que é a abordagem estruturada, ela organiza o software em funções e estrutura de controle, a partir, né, de construções básicas. A segunda abordagem utiliza o conceito de classe e objeto, né? Então esse aqui é o nosso clássico ali da estruturada, né? Que ela tem ali os nossos fluxogramas para mostrar como é que o software está funcionando e tudo mais. Só que tem um problema, esses fluxogramas eles são limitados, né? Conforme o software vai ficando mais complexo, a gente precisa elicitar algumas coisas que o fluxograma não dá. O fluxograma é limitado para esse tipo de software. Um dos problemas é representar a relação entre módulos, né? Como é que os módulos estão conversando. Isso não dá para mostrar no fluxograma. Um outro problema é usar uma notação com maior abstração, que ligasse, por exemplo, o software à necessidade de negócio. Isso não tem, né? Já na abordagem orientada a objeto, que veio lá da década de 60, teve origem numa linguagem chamada Simula, né? Trabalha com classes. É a sucessora dessa abordagem estruturada, que ganhou muita força a partir da década de 80. Aproximou a lógica de negócio da solução de software. Facilita o estabelecimento de módulos e software e sua interdependência. Dá para mostrar isso daqui. E ele adotou uma notação muito mais rica que o fluxograma, que é o ML, que é Unified Modeling Language, né? Linguagem de modelagem unificada. Então, tá aqui. Isso aqui é um exemplo. Eu tenho uma classe ali que tem o nome da classe, os atributos e as operações. Atributos são o que cada objeto daquela classe tem que ter, e as operações o que ele pode fazer. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o cliente. O cliente ele tem nome e RG. E ele tem 2 operações. Ele pode solicitar um produto e pode pagar o produto. Tá? Olha ali a lógica de negócio. O cliente
compra o produto, esse risquinho está dizendo que o cliente compra o produto. O produto, por sua vez, também tem suas características. Tá? Então isso aí é muito mais fácil de você ler do que os fluxogramas em si. E a gente também pode pegar, por exemplo, esse cliente, ele é uma classe. O que é uma classe? A classe ela é uma receita de bolo, mas ela ainda não é o bolo. Então eu tenho a receita de bolo, eu posso botar chocolate, vira um bolo de chocolate. Posso botar laranja, vira um bolo de laranja. Posso botar maracujá, vira um bolo de maracujá, e assim vai. Quando a gente instancia esse cliente, ele vira um objeto. Então, por exemplo, o cliente, ele pode ter um nome Pedro, pode ter um cliente Ana, pode ter um cliente Alberto. Todos esses são objetos. Quando eu instancio eles, ou seja, ele vira um objeto de verdade, ele foi instanciado. Então o cliente serve para todos os clientes, tá? Mas eu tenho um objeto ali que é o da Ana, o do Pedro e do Alberto. É assim que funciona. Bom, para a gente passar para a última parte, a gente vai discutir ética na engenharia de software, né? E por que é importante a gente discutir ética na engenharia de software? Porque o software está cada vez mais presente na sociedade. Hoje em dia não tem ninguém que não use, nem que seja um software qualquer. Quer dizer, existem pessoas que realmente vivem isoladas, mas na nossa sociedade moderna ele é muito presente. Então é preciso que o desenvolvedor de software ele tenha noção que ele pode prejudicar em muito. Se ele não tiver ética, ele pode prejudicar em muito as pessoas, né? Então, por exemplo, questões de responsabilidade profissional, a gente pode citar aqui a confiabilidade, né? Confidencialidade. Ou seja, se eu fui contratado ali para um projeto, eu não posso pegar aqueles dados dos usuários ali e jogar para outra pessoa, ou dados do cliente, né? Competência, eu não posso dizer que eu sei fazer coisas que eu não sei fazer, falsear, isso aí vai atrapalhar a equipe, né? Direito de propriedade intelectual, nosso software é todo propriedade intelectual, é um produto de propriedade intelectual, né? A gente tem que estar ciente de quais são os direitos de propriedade intelectual que a gente tem e não ultrapassar aqueles limites de não respeitar o direito de propriedade intelectual da empresa, pegar uma parte do software, fazer alguma coisa assim. Uso indevido dos computadores, né, para disseminação de vírus, pornografia, a gente dentro ali do ambiente de trabalho pode fazer esse tipo de coisa, isso é bem claro, né. Para ajudar isso aí, a ACM e a I3E, que são duas associações norte-americanas, uma é Association for Computing and Machinery e a outra é Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, né? Todos dois eles abarcam e eles atendem o pessoal de computação. Eles montaram um código de ética comum, que eu vou passar muito rapidamente aqui com alguns princípios, né? Público, engenheiro de software deve agir de acordo com o interesse público da população. Aí ele vai falando, depois você pode ler com mais calma aqui, que é um código de ética para a gente tentar seguir, tá bom? Por exemplo, colega que engenheiro de software deve auxiliar e ser justo com seus colegas. Isso é muito comum, porque quando entra colega novo na equipe, você tem que dar aquele auxílio. É muito fácil você deixar o cara de fora, se você quiser, e o cara não vai ser produtivo e vai ser ruim, né? Enfim. A gente também tem que ir de acordo com a nossa consciência também, né? Então, por exemplo, existem alguns dilemas éticos que vão contra exatamente esses princípios aqui. Por exemplo, desacordo em princípio com as políticas da gerência sênior. Você não concorda como a gerência está levando o negócio, né? Mas, poxa, tem um princípio aqui de gerenciamento. Gerente e líder de engenharia de software deve aceitar e promover uma abordagem ética para o gerenciamento, desenvolvimento e manutenção do software. Então, você poderia, se seguisse esse princípio ali, o gerente te ouvir, você ouvir o gerente para buscar um termo mediano ali, né? Se o empregador age de forma antiética, libera um sistema crítico de segurança sem terminar os testes do sistema, isso é horrível. Você está no meio da equipe, você está vendo que o cara está fazendo uma coisa antiética. Outro dilema, participação no desenvolvimento de sistemas de armas militares ou sistemas nucleares. Tem gente que não tem problema nenhum com isso, mas tem gente que tem, né? Porque isso não necessariamente é para o benefício da sociedade. Bom, gente, essa era a segunda aula da unidade 1 de introdução à engenharia de software, os conceitos gerais. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço.